O integralismo brasileiro é um movimento revolucionário, não no sentido comum que se empresta a esta expressão, porém num sentido mais alto e profundo. Quando falamos revolução integralista, não nos referimos à arregimentação de forças confusas, inspiradas unicamente pelo descontentamento coletivo e objetivando exclusivamente o assalto ao poder. Este movimento, que, em extensão geográfica, abrange um território igual ao da Europa, é o mais tipicamente cultural de todos os movimentos sociais e nacionais contemporâneos. A revolução integralista se processa em dois planos simultaneamente. O primeiro, plano espiritual, e o segundo, plano cultural. No plano espiritual, o objetivo é imediato, porque para atingi-lo teremos de levar muitos anos de doutrinação, de educação constante do povo, de esforço individual de cada um. No plano cultural, o objetivo é imediato, porque o Brasil necessita, desde logo, de uma transformação do Estado, mediante a qual poderemos, como queria Alberto Torres, assumir nova atitude em face dos problemas. E, com isso, torna-se necessária a revolução espiritual. Seria ridículo que nós nos apresentássemos à nação dizendo: somos os homens perfeitos, somos os únicos honestos, somos os santos e os heróis, e só a nós assiste o direito de governar o país. Essa atitude de orgulho é que tem posto a perder a todos os que julgaram salvar o Brasil mediante simples revolução de quadros, simples mudança de homens. Em 1930, brasileiros bem intencionados, porém tentados pelo demônio da vaidade, apresentaram-se à nação como os puritanos da pátria. Esse espírito de puritanismo não permitiu que os problemas nacionais fossem estudados na sua complexidade e nas suas mais profundas raízes, criando-se apenas o mito da moralidade administrativa, que, sendo um dever, não pode ser objeto de programa. O integralismo sabe que o Brasil não é um país de santos canonizados nem de anjos puros. A doutrina do integralismo, em relação às questões de Estado, não vai buscar a sua inspiração no otimismo de Rousseau e de Locke. Pelo contrário, somos pessimistas em relação à possibilidade de uma instantânea transformação dos homens, repousando toda a nossa esperança imediata na transformação do regime, de modo a policiarmos as tendências más que uma educação materialista agravou no país. Não vamos aos excessos pessimistas de Hobbes, imaginando o Leviatã, o Estado absorvente, anulador de todas as liberdades. Conservamo-nos na linha realista, crentes de que uma obra sistemática de educação individual e da coletividade elevará a média das virtudes morais e cívicas do povo brasileiro, cuja estrutura mais íntima nos revela traços de superioridade incontestável. Mas devemos sempre nos lembrar que existem fariseus e publicanos. Há, no Evangelho, uma parábola que serve para ilustrar o nosso pensamento. É a do fariseu e do publicano. Enquanto aquele vai se ajoelhar próximo ao altar, vangloriando-se de suas virtudes, da sua incorruptível maneira de cumprir a lei de Moisés, o pobre publicano ajoelha-se na porta do templo de Salomão, exclamando: "Não sou digno, Senhor, de me aproximar de vós." O Divino Mestre afirma que o publicano está no caminho da perfeição. E esse é o caminho indicado a todos os integralistas. O primeiro ato revolucionário do integralista é assumir essa atitude diante da pátria. Em vez de viver apontando defeitos alheios, ele deve procurar descobrir os próprios defeitos e corrigi-los. Confiar mais no gênio da raça e na inspiração de Deus do que nos seus próprios méritos. Ferir de morte a vaidade, aceitando muitas vezes o comando de um companheiro que tem uma posição social inferior à sua. Vencer a si próprio, contrariando-se a todo instante em coração e espírito, convencido de que num país onde cada qual é intransigente em relação aos seus semelhantes, não existe possibilidade de harmonia social, nem de grandeza da nacionalidade. Dominar o comodismo, a preguiça, o ceticismo, a desilusão, o cansaço, a impetuosidade, o egoísmo, o apego às glórias falsas, convencido de que ninguém tem o direito de pretender orientar uma pátria quando não é capaz de governar-se a si mesmo. Esforçar-se, instante a instante, na aprendizagem do domínio de si mesmo, pois é neste domínio que reside a essência da autoridade pessoal de cada um. Cultivar o amor ao seu povo e a generosidade para os que se manifestam incapazes de compreender este movimento, porque a conquista de todos os brasileiros muito depende da perseverança, da paciência, da tenacidade,
a serenidade dos nossos doutrinadores. Despertar em si próprio as forças do sentimento nacional, porque a fusão de toda a chama de patriotismo de cada coração formará a fogueira que incendiará o grande coração da pátria. Pedir a Deus coragem e paciência, fortaleza e inspiração, energia e bondade, severidade sem alarde, bravura sem ostentação, virtude sem orgulho puritanista, humildade sem indignidade e dignidade sem egolatria. Essa é a revolução interior, a revolução espiritual. Nós sabemos que ela se processará devagar, porque estamos encharcados dos vícios de uma educação materialista, de uma educação farisaica, de catonismos hipócritas, em que se esfacelou uma república que confiou mais nos doutores da lei do que na realidade da pátria e nas profundas verdades humanas. Sabemos que essa revolução espiritual durará muito tempo e o seu triunfo completo só se dará nas futuras gerações. É por isso que, paralela a essa transformação do espírito nacional, estamos acionando a revolução cultural. Há, no integralismo, uma revolução subjetiva e outra objetiva. E a revolução objetiva é a transformação do Estado. Não podemos nos limitar exclusivamente à transformação espiritual, porque temos problemas imediatos e, principalmente porque, dentro do atual regime, tudo se tornará mais difícil para atingirmos os objetivos morais que visamos. O problema da transformação do Estado subordina-se a uma concepção filosófica da qual decorrem as soluções dos problemas político e econômico. Partimos do princípio da autoridade moral do Estado, do conceito ético do Estado. Esse princípio se origina da própria concepção do universo e do homem, encarado de um modo integral. A subordinação do mundo da matéria e da força ao mundo do espírito e da vontade. A síntese das concepções científica e espiritual que marcam os aspectos das filosofias da Idade Média e do século XX. Não condenamos, de um modo absoluto, os esforços dos pensadores, sociólogos e economistas do século XIX. Entendemos que cada corrente se colocou num ponto de vista restrito. A sociedade tem de ser encarada de modo total, não só em relação a seus aspectos formais, porém à natureza e direção de seus movimentos. Nós, integralistas, somos homens do século XXI, ao passo que os liberais, os comunistas, reacionários da extrema-direita, os cientificistas políticos, são homens de uma época que se assinalou pelo sentido da análise. Vivemos hoje uma época de síntese. Essa forma de mentalidade nova abre novos horizontes aos problemas políticos. O conceito revolucionário ganha nova significação como direito do espírito e transformação permanente do Estado, guardados os princípios do direito natural e objetivado o destino supremo do homem, segundo uma concepção espiritualista da existência. O Estado passa a ser o grande revolucionário, falando em nome das inquietações, dos desejos, das aspirações superiores, dos sentimentos de justiça da nação. O Estado adquire, assim, uma autoridade nova, sobrepairando aos interesses de grupos sociais, políticos ou econômicos. O Estado passa a ser o supervisionador, o mantenedor de equilíbrios, a concretização do ideal de justiça e de liberdade, o criador dos ritmos sociais. Obrigado por assistir até aqui. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Pelo bem do Brasil, Anauê.